Salve, salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala é o professor Giba de Biologia e hoje a gente vai dar continuidade à citologia, vamos para a parte 3. E qual é o assunto de hoje? Citoplasma, organelas celulares. Mas a primeira coisa que é importante da gente lembrar é de vocês deixarem aquele like aqui na aula do SOR. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Alternativa A e também ligar o sininho, porque é muito importante, porque daí vocês recebem um aviso de quando a gente upou novos vídeos aqui, novas aulas aqui para vocês. Bom, dando prosseguimento ao nosso assunto citoplasma, organelas celulares, a primeira coisa que é importante da gente relembrar é que existem dois grupos celulares, as células procarióticas e as células eucarióticas. Vale lembrar que as células procarióticas não possuem sistemas de membranas internas, então não tem organelas membranosas nas células procarióticas. Nas células eucarióticas a gente vai encontrar organelas membranosas, beleza? Isso é bem importante no decorrer da nossa aula. A primeira organela que eu vou trazer aqui para vocês justamente são os ribossomos. E os ribossomos têm como principal função, a função deles, melhor dizendo, a síntese de proteínas. É dentro dos ribossomos onde vai ocorrer a união entre os aminoácidos para formar as cadeias polipeptídicas. E a união desses aminoácidos justamente vai ocorrer na subunidade maior dos ribossomos. Eles têm duas unidades, né? Subunidade maior e a subunidade menor, tá? Mais especificamente no sítio P. É no sítio P que vai ocorrer, então, a formação das ligações peptídicas. Outra coisa interessante dos ribossomos é que os ribossomos são produzidos, né, eles são, na verdade, constituídos por RNA ribossomal. E esse RNA ribossomal, então, ele se dobra, formando essas duas subunidades componentes dos ribossomos. Então, cuidado, alguns autores, né, já chamam os ribossomos não mais de organelas, mas sim classificam como ribozimas. E eles vão estar presentes, os ribossomos, tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Citoesqueleto. Sim, células têm citoesqueleto, tem um esqueletinho dentro das células. As coisas não estão lá livres, flutuando no mar do citoplasma. Não, tudo é muito bem arranjado e estruturado dentro das células. E o citoesqueleto está presente tanto nos procariotos como nos eucariotos. Entretanto, o citoesqueleto dos procariotos ele é diferente do citoesqueleto dos eucariotos. Aqui eu vou falar a respeito dos eucariotos, beleza? Bom, o citoesqueleto então ele dá forma à célula, tá? Ele é muito importante para estruturar a célula. Se a célula ela é cilíndrica, se ela é pavimentosa, se ela é cúbica, tudo isso tem a ver com o citoesqueleto. Qualquer modificação na forma de uma célula tem a ver com o citoesqueleto. E o citoesqueleto das células eucarióticas possui três componentes. O primeiro deles são os microfilamentos. Os microfilamentos eles são constituídos de actina, e nós vamos ter aqui também a miosina. Vamos acrescentar aqui, miosina também vai estar presente. A actina e a miosina são proteínas, são fibras contrácteis. Elas fazem contração, elasticidade. Então, elas permitem a célula encolher ou se esticar. E, geralmente, os microfilamentos estão dispostos junto à membrana plasmática, na face interna da membrana plasmática. A outra estrutura presente no citoesqueleto são os filamentos intermediários. E os filamentos intermediários eles são constituídos por citoqueratina ou de queratina, como eu destaco aqui na imagem para vocês. Ele vai formar uma rede, uma malha interna dentro da célula, onde as organelas celulares vão ficar ancoradas. O citoesqueleto, na parte dos filamentos intermediários, eles vão servir também para dar a forma da célula propriamente dito. E também ele dá resistência à pressão. Se tu pegar uma célula e apertar ela, depois quando tu tira a pressão sobre ela, ela volta à forma normal. Quem faz esse serviço aí, justamente, são os filamentos intermediários. E a última estrutura presente no citoesqueleto das células eucarióticas são os microtúbulos. Tá? Aqui os microtúbulos. E os microtúbulos são feitos de dímeros de tubulina. A tubulina tem dois tipos, né? Tem a beta-tubulina e a alfa-tubulina que se combinam, formando então o que geralmente a gente chama de tubulina, de maneira geral, mas ela é um dímero de tubulina. E os microtúbulos, eles são os mais calibrosos, eles são os mais grossos. Tem 25 nanômetros comparados aos filamentos intermediários, que tem 8 a 12, e os microfilamentos, que são os mais finos, têm 7 nanômetros apenas.
Os microtúbulos têm uma cavidade interna, tá? Eles são como se fossem tubos, tá? Microtúbulo, tubos, beleza? Então, o que vai acontecer? Qual a função deles? Os microtúbulos, eles vão ter diferentes funções dependendo do ciclo de vida celular. Mas, basicamente, os microtúbulos, eles servem de caminho dentro da célula para que vesículas ou organelas possam se movimentar dentro da célula. Você já deve ter visto esse GIF por aí, né? Essa imagenzinha. O que a gente está observando aqui? A gente observa justamente uma proteína motora, que é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma proteína motora, essa em laranjinha, e essa proteína motora pode ser uma cinesina, tá? Nesse caso, e ela está andando sobre essa estrada. Essa estrada aqui embaixo justamente são os microtúbulos, tá? Então é um microtúbulo. E aqui a gente está observando justamente uma vesícula, tá? Sendo transportada pela proteína motora. Tá? Para onde vai? Não sei. O que tem dentro da vesícula também nós não sabemos. Mas aqui o que a gente pode saber e afirmar com toda certeza é que ali embaixo, naquela superfície, é um microtúbulo, nós temos uma proteína motora carregando uma vesícula. Então é para isso que servem os microtúbulos, né? São estradas, caminhos dentro da célula. E eles podem ser construídos e desconstruídos de maneira muito rápida, muito dinâmico dentro da célula, construindo novos caminhos para diversas regiões, para diversos cantos dentro de uma célula. Certinho? Bem legal isso aqui, né? Olha só, os microtúbulos, eles têm um centro de organização. E esse centro de organização parte justamente dessa próxima organela, os centríolos. Os centríolos são exclusivos de células eucarióticas. Procariotos não têm centríolos. Os centríolos, eles são feitos de microtúbulos, arranjos de microtúbulos que estão alinhados dentro de uma matriz que a gente denomina de 9×3. O que isso significa? Se a gente for observar a estrutura de um desses centríolos aqui, a gente vai observar aqui, ó, 1, 2, 3 bastões aqui. Vou continuar a contagem, acompanha comigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Ah, olha só. Nós temos 9 tripletes de microtúbulos formando o centríolo. Tá? E o centríolo ele não está sozinho, na verdade é uma dupla. Tá? Então, uma dupla de centríolos que estão dispostos perpendicular um em relação ao outro, formando um ângulo aqui, né, de 90 graus entre eles. E eles são centro de organização do citoesqueleto, dos filamentos de microtúbulos dentro da célula. Eles organizam, então, o que a gente vai chamar de centrosoma ou centrosomo. E, geralmente, o centrosoma ele vai estar bem próximo ao núcleo celular. Os centríolos eles vão ter diversas funções. Tá? Eles são importantes para diversas etapas do ciclo de vida celular. Eles vão ser muito importantes, por exemplo, no processo de divisão celular. Então, os microtúbulos, os centríolos, eles são importantíssimos na cinética celular. Esse é um termo que costuma aparecer bastante. Ou seja, na hora da divisão celular, na movimentação de coisas dentro da célula. Outra função importante dos centríolos é na formação dos cílios e flagelos, que são estruturas celulares que têm diferentes funções. Tá? Elas podem ser locomotoras, os flagelos, a célula só vai ter um flagelo, no caso, quando ela tem, tá? Serve para locomoção. Os cílios, a gente pode encontrar uma célula com vários cílios e pode servir também de locomoção nesse caso. Porém, cuidado! Nos cílios e flagelos, apesar dos centríolos formarem essas estruturas, a matriz dos centríolos nos cílios e flagelos é uma matriz do tipo 9+2. Tá? Internamente ao flagelo ou ao cílio, como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem ali, ó, conjuntos de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9 conjuntos de microtúbulos duplos. Além disso, a gente tem um par central. Por isso que a gente diz que a matriz é 9+2. Porém, atenção! Essa matriz de 9+2 é dentro do cílio ou flagelo.
O corpo basal que ancora esse cílio e flagelo tem a matriz 9×3, tá? 9×3. Então, o corpo basal, a matriz é 9×3, certo? Bom, bora lá para mais uma organela. Vamos para as organelas membranosas. Essas aqui, ó, nenhuma delas vai estar presente ali nas células procarióticas, tá? Exclusivo de eucariotos. Então vamos começar falando do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele recebe essa terminologia porque ele está cheio de ribossomos, grânulos de ribossomos aderidos à sua face externa. Então dá um aspecto rugoso dele, ou granular. Pode aparecer o termo retículo granular. Tá? Esses grânulos de ribossomos fazem o quê? Síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas da célula e, geralmente, essas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso são para exportação. Tá? As proteínas que vão ser utilizadas dentro da célula, geralmente são sintetizadas por ribossomos livres no citoplasma da célula. O outro retículo que a gente vai encontrar é o retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático liso ele não tem ribossomos, porém ele tem várias funções importantes para a célula. A primeira delas é que ele é responsável pela síntese de lipídios, tudo que é tipo de lipídio, fosfolipídio, vamos ter o colesterol, ele é responsável pela síntese de esteroides, de hormônios esteroides, como a progesterona, estrogênio, testosterona, aldosterona, são todos hormônios esteroides, são sintetizados ali no retículo endoplasmático liso. Além disso, o retículo endoplasmático liso tem função de desintoxicação celular. Em células de órgãos que são responsáveis por metabolizar substâncias e desintoxicar o nosso corpo, como é o caso do fígado, as células do fígado vão ter um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido dentro delas. Certinho? Já aproveitando esse gancho, pense o seguinte, dentro de uma célula, dependendo da função dela, a gente vai ter uma organela que vai ser responsável por aquela função. Sempre nesses casos, aquela organela que é responsável por essa função vai estar em maior quantidade ou em maior volume dentro dessa célula. Existe a relação de demanda. Se precisa de mais daquela função, então aquela organela que desempenha aquela função vai estar em maior quantidade ou em maior volume dentro da célula. Isso é uma regrinha de ouro bem interessante, tá bom? Bom, vamos lá. Próxima organela celular que eu vou trazer aqui para vocês comentar é justamente o aparato de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi. O aparato de Golgi, complexo de Golgi, ele tem função principal de secreção celular. Então essa é a palavra-chave do complexo de Golgi, secreção celular. E o complexo de Golgi tem duas faces, tem a face cis e a face trans. A face cis, observem que ela está virada para os retículos. Já a face trans, ela fica voltada para a membrana plasmática. Então, as vesículas vindo do retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático liso entram no complexo de Golgi pela face cis e saem pela face trans para serem secretadas. Existem outras funções além da secreção celular no complexo de Golgi. O complexo de Golgi também é responsável pela síntese de carboidratos. Formação da parede celular vegetal, por exemplo, passa pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai dar origem também a uma outra organela celular muito importante, que são justamente os lisossomos. Os lisossomos são originados lá no complexo de Golgi. São vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. Tá? Então, lisossomos, origem no complexo de Golgi. E o interessante dos lisossomos, qual é a função dele? A função dos lisossomos é a função de digestão celular. Todo o processo de digestão celular, intracelular, passa pelos lisossomos. Certinho? Então, associem lisossomos de digestão celular. Também, os lisossomos podem promover um outro processo, denominado de autofagia, que é um processo em que os lisossomos digerem organelas da própria célula. Para que isso? Bom, as organelas às vezes envelhecem.
As organelas às vezes podem ter algum defeito, então as organelas envelhecidas ou com defeito são digeridas e o seu material reciclado dentro da célula. Ou de repente a célula está com o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido lá dentro. Só que daí não precisa mais aquele retículo endoplasmático liso bem desenvolvido porque não tem mais por que desintoxicar. Ela não tem mais função de desintoxicação, não existe nenhuma toxina. Então não precisa ficar grande aquele retículo endoplasmático liso. Os lisossomos vão lá e vão digerir pedaços, partes desse retículo endoplasmático liso. Certinho? Ou um outro exemplo, mitocôndrias, que a gente vai falar, são organelas responsáveis pelo processo de produção de ATP, de energia, respiração celular. Se a célula não precisa mais tanta energia, não precisa ter um monte de mitocôndrias. Então, é feita a digestão pelos lisossomos de parte dessas mitocôndrias. Esse processo nós denominamos de autofagia. Peroxissomas. Os peroxissomos são organelas que possuem uma série de enzimas dentro delas, e essas enzimas elas são responsáveis, dentre diversas funções, pela neutralização dos peróxidos de hidrogênio, ou a água oxigenada. A enzima que faz essa neutralização e que está dentro dos peroxissomos é a enzima chamada de catalase. E o que a catalase faz? Ela atua sobre a água oxigenada, neutralizando em H2O, transformando em H2O, mais oxigênio. Tá? Por que ela faz isso? O que é essa água oxigenada aqui? Essa água oxigenada ela é um resto de metabolismo celular. Tá? Então, diversas reações metabólicas dentro da célula podem gerar essa água oxigenada. E essa água oxigenada é muito reagente. Tá? Ela causa danos dentro da célula, então ela precisa ser neutralizada. Para isso, entra em função os peroxissomos. A gente sabe muito bem como é que funciona a catalase, a ação da catalase quando a gente se fere. Quando a gente tem um machucado, tu vai lá e coloca água oxigenada na ferida, o que a gente observa logo em seguida? Um fervilhar, liberação de oxigênio. Por quê? Porque ali na ferida tem catalase. Catalase de bactérias que estão presentes ali e das células do nosso corpo que estão presentes ali, naquela região. Quando tu coloca água oxigenada, ela rompe a membrana plasmática das nossas células e das células dos germes, das bactérias que tem ali, liberando um material citoplasmático, e nesse material citoplasmático tem a enzima catalase, que reage com a água oxigenada que tu colocou na ferida, promovendo aquele fervilhar que a gente costuma observar. Tá? Então, isso demonstra como a água oxigenada é muito reagente. Tem uma outra organela parecida com os peroxissomos, que é interessante da gente lembrar, que são os glioxissomos. E essas organelas elas estão presentes principalmente nas sementes de plantas oleaginosas. Então essa organela ela vai fazer o quê? Ela vai pegar ácidos graxos, óleos que estão presentes na célula vegetal dessas sementes, vai quebrar esse ácido graxo para justamente converter em glicose. E a glicose então vai ser utilizada como recurso energético para o desenvolvimento do embrião da plantinha que está dentro dessa semente. Tá? Então, quem promove esse processo justamente são os glioxissomos. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas presentes somente nos eucariotos. E o que é interessante das mitocôndrias é que elas possuem duas membranas. Possuem uma membrana externa e uma membrana interna. Mas tem mais coisas interessantes aqui nas mitocôndrias. Na matriz mitocondrial, nós vamos encontrar um DNA próprio das mitocôndrias. As mitocôndrias possuem como propriedade capacidade de autorreplicação. Então, elas se autoduplicam dentro da célula. Autorreplicação. E essa autorreplicação ela só é possível porque possuem DNA próprio. Além disso, vai ter os ribossomos, justamente para produzir as suas enzimas, as suas proteínas próprias. Dentre essas enzimas, a gente encontra as enzimas responsáveis pelo ciclo do ácido cítrico, ou o famoso ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular. Sobre respiração celular a gente vai falar nela numa aula à parte, daí eu desmembro todos os processos ali para vocês. Tá?
Então, função das mitocôndrias aqui, eu já posso associar aqui para vocês, que elas são responsáveis pela respiração celular. Tá? Outro aspecto interessante é que a sua membrana interna possui dobraduras, como vocês podem observar, ela é cheia dessas dobras que nós vamos denominar de cristas, tá? As cristas mitocondriais. E lá nas cristas mitocondriais nós vamos encontrar o complexo de citocromos oxidases e a ATP sintase, que é muito importante para a última etapa da respiração celular, denominada de etapa de cadeia respiratória ou fase da fosforilação oxidativa, que é a fase que mais produz ATP, né, na respiração celular. Cloroplastos. Cloroplastos. Essa é outra organela interessante que daí só vai estar presente em células vegetais, tá? Células animais daí não tem cloroplastos. Os cloroplastos também possuem DNA próprio. Ali o DNA próprio possui seus ribossomos. Tá? Tem um sistema de membranas internas, tá? Ela tem duas membranas, tem a membrana externa e a membrana interna. Aqui. E essa membrana interna ela tem dobraduras, que a gente vai denominar de tilacoides. Nos tilacoides, nós vamos encontrar a clorofila, tá? E um complexo enzimático responsável pela produção de ATP e NADPH. É justamente nos tilacoides onde ocorre a fase clara da fotossíntese ou fase fotoquímica. Tá? Então, fase fotoquímica da fotossíntese ocorre justamente nos tilacoides. Mas a gente vai falar também sobre, né, fotossíntese numa aula especial para ela. Já no estroma, que é como se fosse a matriz lá das mitocôndrias, aqui a gente chama de estroma, o recheio dos cloroplastos, nós vamos encontrar o DNA, ribossomos para a síntese das suas proteínas, e nós vamos encontrar as enzimas responsáveis pela conversão do gás carbônico em glicose. Ou seja, aqui no estroma nós vamos ter justamente a ocorrência, né, da fase escura ou fase enzimática, tá, da fotossíntese, que é a segunda fase. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda fase. Tá bom? Bom, mitocôndrias e cloroplastos, ambos possuem DNA próprio, capacidade autorreplicativa, uma membrana interna e uma membrana externa. Muito estranho isso. A origem dessas duas organelas ela se dá através da teoria endossimbiótica proposta pela Lei Margulis. Nessa teoria da endossimbiose, ela propõe justamente que as mitocôndrias e os cloroplastos eram procariotos, eram células procarióticas que foram capturadas por um outro grupo de células procarióticas e passaram a viver de maneira, né, mutualística, simbiótica, melhor dizendo, fazendo uma troca de favores entre elas. No caso, entre as mitocôndrias, o que vieram a ser as mitocôndrias, elas então justamente entregavam energia através do processo de respiração celular, ou seja, alta produção de ATP, e no caso das células que têm cloroplastos, as células vegetais, essas bactérias que tinham capacidade de fazer fotossíntese e passaram a ser os cloroplastos, entregam agora os carboidratos sintetizados através do processo de fotossíntese, que vão ser utilizados pelas células vegetais para o processo de respiração celular. Sempre vale lembrar que células vegetais têm cloroplastos e mitocôndrias. Células vegetais fazem fotossíntese e respiração celular ao mesmo tempo, certo? Organelas membranosas, vamos para os vacúolos aqui, né? Então, vamos falar dos vacúolos. Existem diferentes tipos de vacúolos, mas tem um que é exclusivo de células vegetais, que é o vacúolo de suco celular. Ele ocupa a maior parte dentro da célula vegetal. E dentro dele, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar um monte de coisa. Vamos encontrar água, nós vamos encontrar sais, íons, nós vamos encontrar ali pigmentos, né, que vão conferir cor à célula vegetal. Nós vamos encontrar também enzimas hidrolíticas, exatamente, enzimas que fazem digestão de moléculas, quebra de moléculas ali dentro. Cabe lembrar também aqui que os lisossomos, né, não estão presentes nas células vegetais. As células vegetais não têm lisossomos, somente as células animais. E esse vacúolo de suco celular, ele possui uma membrana com alta capacidade de distensão, que a gente vai chamar de tonoplasto.
Já nas células animais, a gente encontra outros tipos de vacúolos, como o vacúolo contrátil, tá? Presente nos protozoários de água doce. Esse vacúolo contrátil ele tem como função fazer o controle do excesso de água que acaba entrando nessa célula. Então entra muita água. Se tu não joga para fora esse excesso de água, esse protozoário acaba explodindo, literalmente arrebenta. Então, para que isso não aconteça, existem esses vacúolos contráteis dentro do protozoário que ficam bombeando o excesso de água que entra na sua célula. Outro vacúolo que a gente vai encontrar são os vacúolos digestórios. Os vacúolos digestórios, como o nome já diz, têm como função fazer a digestão de partículas que são capturadas pela célula. Vamos colocar em prática, então, essa nossa revisão das principais organelas citoplasmáticas? Bora lá, então! URGS 2018, gente, olha só. No ano de 2013, o Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido para pesquisadores que elucidaram os mecanismos de transporte de moléculas através de vesículas no interior das células. Considere as seguintes afirmações sobre esse tema no citoplasma de células eucarióticas. Número 1. As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso são transportadas por vesículas até a face cis do complexo golgiense. Exatamente. Aqui está perfeito essa primeira afirmativa. Segunda. As vesículas que contêm secreções despreendem-se do complexo golgiense e fundem-se à membrana plasmática na exocitose, que a gente viu na aula passada. Perfeitamente. Olha ali, ó, a associação entre a palavra secreção e complexo de Golgi, sempre andando de mãos dadas. Ótimo. Terceira afirmativa. Algumas vesículas liberadas pelo complexo golgiense irão formar os peroxissomos. Não, gente, não são os peroxissomos. Vão formar os lisossomos. Tá? Os peroxissomos não são formados pelo complexo de Golgi. Os peroxissomos, eles têm capacidade de autorreplicação também. Tá? Eles são formados por acréscimo de vesículas e das enzimas que são constituintes da sua parte interna, tá bom? Então, complexo de Golgi gera os lisossomos, não os peroxissomos. Logo, resposta correta aqui, letra C, até as afirmativas 1 e 2. URGS 2016, para assinalar com verdadeiro, V ou F, no caso falso, as seguintes afirmativas a respeito do complexo de Golgi. Então, vamos falar de Golgi aqui. O Golgi é o local de síntese de lipídios e esteroides. Não! Quem é o local de síntese de lipídios e esteroides é o retículo endoplasmático liso, tá? Falso. Empacota proteínas provenientes do retículo endoplasmático, sim, que entra pela face cis, e as distribui para os seus destinos, pela face trans. Verdadeiro. Dá origem ao acrossomo nos espermatozoides. Opa, essa aqui é uma novidade importante também. Sim, o complexo de Golgi, como ele é responsável pela produção de enzimas digestivas, a formação dos lisossomos, e o acrossomo tem essas enzimas digestivas, então ele tem origem no complexo de Golgi. Tá? Verdadeiro. E está ausente nas células das plantas. Não! O complexo de Golgi justamente ele tem como função, uma das suas diversas funções, a síntese de carboidratos, de polissacarídeos, então formação da parede celular vegetal, então falso. Logo a gente fica com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta correta, letra C. URGS 2014. No bloco superior abaixo são citadas duas estruturas celulares. No inferior, características dessas estruturas. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Então a gente tem os lisossomos e os ribossomos. Vamos lá. Estão presentes nos procariotos. Procariotos têm lisossomos? Não, é uma organela membranosa. Procariotos não tem organela membranosa. Então a gente tem aqui o número 2. Realizam digestão de nutrientes. Digestão celular, falou em digestão celular, falou de lisossomos. Realizam autofagia, reciclagem de organelas celulares envelhecidas. Então, lisossomos também. Constitui subunidades de tamanhos distintos.
são os ribossomos, né? Tem a subunidade maior, subunidade menor. Lembrando que na subunidade maior a gente tem os sítios de síntese de proteína. O sítio P é onde ocorre então a formação das ligações peptídicas das proteínas que são formadas, né, pelos ribossomos. Tá certo? Então, sequência 2, 1, 1, 2. Então, a gente tem letra E como resposta correta. Então, galera, era isso que eu tinha então para apresentar para vocês, essa nossa super revisão das principais organelas celulares, suas funções, suas origens. Então, não esquece de te inscrever aqui no canal, liga o sininho que é super, hiper, mega importante para vocês receberem o aviso de quando receberem, quando a gente upar aqui no canal novos vídeos a respeito das diversas matérias que trabalhamos aqui. Siga a gente lá no Instagram, no @alternativacurso, e, obviamente, um muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço e um beijo no coração. Até, galera!